Olá, estamos começando mais um vídeo da série de sequências de vídeos onde nós estamos tratando do assunto instituição de condomínio. E o tema deste vídeo é convenção de condomínio. Convenção de condomínio. Então nós já tratamos dos seguintes temas: empreendimento com a construção concluída, empreendimento em construção, onde tratamos do tema memorial de instituição, projeto arquitetônico aprovado, quadros da NBR, ART, URRT, ABITSE, CND do INSS, e agora nós vamos tratar sobre convenção de condomínio. Então vamos lá. Convenção de condomínio é um documento, né, onde consta lá as informações, deve contar as informações sobre os condôminos do edifício. Dessa convenção consta ali a informação sobre o nome dos condôminos, né? Todos os condôminos daquela edificação tem que constar nessa convenção. O nome de cada um dos condôminos. Deve constar a qualificação completa dos proprietários, inclusive os seus cônjuges. Na eventualidade de ser obrigado do proprietário ser casado, além da qualificação completa, deve constar informados o regime dos bens, casamento, a celebração do casamento e a inexistência de pacto antinupcial. Então tem que constar o nome dos condôminos. E aí vem as informações ali relacionados e qualificados com o nome do edifício, né? O nome da edificação, e a partir dali vem o estatuto então do condomínio. Aí vem as informações sobre o condomínio, desde nomes, a designação das unidades com áreas privadas, tudo constante do quadro 4B da NBR 2721, 2006. Né? Observações de vagas de garagem, tem que constar a quantidade, acessórios ou box. Aí essas informações são de áreas, né? Área principal, as outras áreas, isso tudo consta no quadro, como nós já citamos no item lá onde nós estamos falando sobre os quadros da NBR 2721. E no campo observação, informar o número de vagas quando tiver unidades acessórias no campo de observações de vagas de garagem. E o capítulo 2, o capítulo 1 traz do condomínio, o capítulo 2 é os direitos e deveres dos condôminos. E os condôminos têm os seus direitos e deveres. Esses direitos e deveres constam no artigo 1335 do Código Civil, né? E tem que constar ali seus direitos, suas responsabilidades, em relação também às vagas, e os deveres dos condôminos. Os deveres com relação a decoro, respeito, uso de objetos, decoração nas janelas, o que deve ser permitido ou não, como é que deve ser mantidas as unidades, em relação à obra, como é que deve ser feito obras relacionadas, em relação às cargas nas lajes, em relação ao uso de animais, relação sobre as despesas das áreas de uso comum. Se tiverem despesas a serem pagas, serão definidas então na Assembleia Geral, que deve ter ali uma certa quantidade de tempo. Trata também da administração, no capítulo 3 da administração, quem é que vai administrar? O síndico, né? Aqui se estuda o síndico. Se esse síndico vai ser um condômino ou não, vai ser eleito pela Assembleia com um prazo de 2 anos e pode ser reeleito, e assim por diante. Vai contendo informações relacionadas aí aos condôminos. A relação à administração do condomínio.
quais são os deveres, né, do síndico em relação ao que foram atribuídos no artigo 1348 do Código Civil. Então, o dever do síndico ali em relação à administração do prédio, o que ele deve fazer, o que ele deve ordenar em relação a reparos urgentes e o que deve adquirir. Então ele pode fazer uso de 10 vezes o salário mínimo mensal com a prévia aprovação da Assembleia dos Condôminos e assim por diante. Ele vai ser feita uma fixação aí de uma remuneração mensal também para o síndico, para ele poder fazer as atividades como síndico. E ele pode delegar a sua função administrativa a terceiros de sua confiança, sendo que ele vai ser responsável por isso. Ele pode ser substituído nos seus impedimentos pessoais pelo presidente do Conselho Consultivo, que vai ter no deliberado ali pela Assembleia, né? E o capítulo 4 trata então do Conselho Consultivo. Quem é o Conselho Consultivo? Né? É composto aí por membros do próprio condomínio, né? 3 membros efetivos e 3 suplentes entre os condôminos. E eles exercerão gratuitamente a função, terá mandato de 2 anos, igual o do síndico. E tanto eles como os suplentes, eles competem em fazer algumas atividades, como fiscalizar as atividades do síndico. Faz parte então aí do Conselho Consultivo fiscalizar aí as atividades do síndico. E o capítulo 4 dessas Assembleias Gerais. As Assembleias Gerais, como é que se processa, né, as Assembleias Gerais, e ele pode ser, tem que ser representado por no mínimo 1/4 do condomínio. Então, se o condomínio tiver 40 apartamentos, tem que ter no mínimo aí 10 pessoas para essa Assembleia ter validade. Deve ser fixadas as cartas, né, das convocações no local próprio do edifício, né, num mural, no celotex, enfim. E aqui está dizendo sobre as Assembleias Gerais, o que é lícito. Os votos são proporcionais às frações ideais no solo ou nas partes comuns. Os votos relacionados aos acordos, né, aquilo que será feito ou não no condomínio. Além desses... Aqui então consta tudo o que deve se passar por uma reunião, né, de condomínio na convenção. Em relação ao quórum e deliberação, será exigida a maioria simples, acima de 50% dos condôminos presentes na Assembleia, para deliberar sobre o regimento interno, julgar recursos, aplicar penalidades, enfim. Então esses são os itens relacionados à Assembleia Geral, como ela funcionar a Assembleia Geral. Das despesas comuns, capítulo 6, trata das despesas comuns, constitui então despesas comuns relativas à conservação, limpeza, relativas à manutenção das partes e coisas comuns, o prêmio do seguro do edifício. Então são despesas comuns que devem ser rateadas entre os condôminos. Compete à Assembleia fixar o orçamento de despesas comuns. Quando a fixação, ela deve haver uma dotação de 10% do seu valor para a constituição de um fundo de reserva destinado a atender despesas imprevistas e urgentes. Então, isso aqui tem que estar descrito no capítulo 6 aí, sobre as despesas comuns. Fica a cargo exclusivo de cada condomínio nas despesas decorrentes de atos lesivos por ele praticado, bem como aumento de despesa a que der causa. O que ele fizer e der aumento de despesa, fica a cargo desse condômino, então, responder por isso. Tem sobre saldos remanescentes e assim por diante. O capítulo 7 trata das penalidades. Caso a contribuição do condomínio não seja quitada na data prevista, isso vai ser corrigido então pela variação acumulada do índice do IGP, M, do FGV, acrescida de moratórios de 2% ao mês por rata DI, contados a partir da data do vencimento. Então, se for superior a 30, além da correção monetária, tem também a multa, né? Cobrança aí na ordem de 20% sobre os valores devidos, pagamento de custas e honorários advocatícios, tem que pagar também. E atraso superior a 30 dias, o condomínio poderá proceder ao protesto extrajudicial das contribuições do condomínio.
Ele pode ser executado judicialmente. Depois vem o capítulo 8 sobre o regimento interno. O regimento interno ele será regido nos termos da Lei 4.591 de 64. Então, o regimento interno ali que trata sobre os condôminos e edificações, direitos de vizinhança, direitos e deveres dos condôminos e assim por diante. O que é especialmente proibido a qualquer condômino, seus inquilinos ou concessionários. Então, tem a lista de proibições aqui, ó. São aí mais ou menos 12 itens relacionados a isso. E das disposições gerais e transitórias, que é a conclusão, então, da convenção. Por observação, o que deve ser essa convenção de condomínio? Ela é aceita pelo cartório sendo apresentada em 2 vias, todas originais, com uma original e outra autenticada, e caso ainda não esteja registrada, as firmas dos seus subscritores devem ser reconhecidas caso a convenção seja feita por instrumento particular. Então essas são as informações aí sobre o modelo de convenção de condomínio, um modelo que pode ser seguido aí e que pode ser aceito pelo cartório e que constitui a lista de documentos para a instituição de condomínio. Então essas eram as informações que nós tínhamos que tratar a respeito de convenção de condomínio. Gostou do conteúdo? Inscreva-se no canal, curta, compartilhe, escreva seu comentário. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Tchau.